área escolar, porque como o cérebro aprende, por exemplo, a gente deve aprender a respeito disso de uma forma mais drástica, como também ser usado na área de patologia clínica e outras áreas como a psicologia do esporte, que deveria ser usado também, certo? Mas o professor também, os professores formados mais antigamente não tiveram essa formação que vocês estão tendo hoje. Tá? Então, ductos genitais, conjunto de canais que transportam o sêmen, glândulas acessórias, uma delas é de Cooper, que eu acabei de falar. Mas além disso tem a próstata. A próstata produz o líquido prostático. E o líquido prostático, ele é extremamente alcalino. E nesse caso, ele vem com uma certa quantidade de carboidratos. Esses carboidratos ajudam o espermatozoide a se alimentar durante o transporte deles, a ter nutrientes. E esses nutrientes são importantes porque o que faz o espermatozoide se locomover é exatamente o flagelo. Então, o flagelo, perto dele está um bocado de mitocôndrias, e as mitocôndrias convertem carboidrato em energia, que permite o vibrar do flagelo. Então, por isso que é tão necessária uma glândula como essa para dar nutrição. Mas nós temos a vesícula seminal, que também produz o líquido seminal. O líquido seminal, ele, digamos assim, é lubrificante também e facilita a dispersão, ele é rico em sais minerais e facilita também a sobrevivência dos espermatozoides no meio vaginal. Então, há vários líquidos que ajudam o espermatozoide a prosseguir no canal vaginal, senão a fertilização seria impossível. Aí você diz, e como isso acontece dentro de, digamos, outras espécies? Isso acaba provocando isolamento específico entre as espécies. Por exemplo, guepardos e leopardos vivem na mesma região da savana, quase na mesma região. Há uma área de interseção. Existe o padrão do guepardo numa área e numa outra área onde o leopardo nós temos interseção entre eles. Uma fêmea de leopardo pode atrair, se ela ficar na área periférica, bem próximo da região dos guepardos, ela pode atrair um macho guepardo para tentar cruzar se ela tiver no cio. Ele pode brigar com o leopardo e ele ganhar na briga. Quando ele tenta cruzar com ela, o espermatozoide dele não sobrevive ao canal vaginal da fêmea de leopardo porque é muito alcalino para o espermatozoide, ele paralisa. Ele morre naquele líquido alcalino. Já acontece o contrário. Se o macho leopardo tentar fecundar uma fêmea guepardo, a vagina dela é muito ácida para a sobrevivência dos seus espermatozoides. Morre. Então, só a alteração do pH vaginal já traz uma diferença que impossibilita guepardos e leopardos cruzarem e fazerem filhotes que são interespecíficos, que vêm de duas espécies distintas. Entende? Isso é um isolamento. Isolamento reprodutivo que garante que guepardo seja de uma espécie e leopardo seja de outra. Tá certo? O número de cromossomos também. Os chimpanzés têm 48 cromossomos, nós temos 46. Nossas espécies não poderiam cruzar por causa da diferença de cromossomos. Tá certo? Então, você tem aí estruturas de suporte. Veja só, o saco escrotal segura o escroto ou os testículos, certo? Escroto ou saco escrotal suporta os testículos. E na realidade o pênis é levado em consideração como um suporte à reprodução, não um suporte de sustentação. Mas no caso do escroto não, é um saco que está suportando. Agora, por que os ovários, que são as gônadas femininas, são aqui dentro? E as gônadas masculinas são fora do padrão abdominal? Porque o saco escrotal, certo? Pessoal, eu queria um pincel para pegar em você. Cadê você? Obrigado. Olha só, tem um determinado momento, certo? Que não dá para identificar, você já sabe disso. Que não dá no ultrassom para identificar quem é menino ou menina. O sexo aqui não está diferenciado. Mas quando você olha o sistema reprodutor do feto nesse momento, ele é mais ou menos assim. A imagem seria essa do ultrassom.
Ora, se por acaso nesse embrião tiver um cromossomo Y, ele vai ser menino, correto? Então, essa estrutura daqui desce e forma um saco escrotal. E essa parte aqui sobe, aumenta e forma o pênis. Mas essa mesma estrutura é a mesma que forma a menina também. Vai depender de quê? Da presença do cromossomo X. O que é que o cromossomo Y tem demais para gerar menino? Ele tem um gene chamado SRY. Esse gene SRY, ele é quem forma testículo. Por causa de quê? Testosterona. Certo? Aconteceu na Itália que uma mãe, um casal, teve 3 filhos homens. E um dia apareceu um problema na família, esses 3 meninos não conseguiram ter filhos. Certo? Um dia apareceu um problema que tiveram que fazer uma análise do cromossomo deles. E descobriram que apesar deles serem homens, tem pênis, certo? Tem testículo, mas eles são XX. Como isso era possível? Certo? Bem, a mãe deles produzia andrógeno pela glândula adrenal durante a gravidez. E andrógeno é um hormônio masculino que as mulheres produzem, por exemplo, na adolescência, para poder aparecer os pelos, o timbre de voz ficar mais sustento na mulher, pelos na região pubiana, nas axilas, nas pernas. São hormônios masculinos. Ele é muito semelhante à testosterona, certo? Mas a mulher produz muito pouco disso durante a puberdade, depois para de produzir. Esta mulher, durante a gravidez, a glândula adrenal dela produziu andrógeno. E acontece que o que faz esse menino, esse aqui ser menino, é que o gene SRY produz o testículo e logo que o testículo é produzido, ele é produzido no abdômen. Aí assim que ele é produzido, ele começa a produzir testosterona fetal. Essa testosterona fetal faz essa parte subir, virar pênis. Essas duas partes descer e virar saco escrotal para esperar o testículo descer. O testículo tem que descer porque os espermatozoides são produzidos e conservados a uma temperatura de menos 2 graus do abdômen. Então, para isso ele tem que sair do abdômen. Então eles descem do abdômen e vai para o saco escrotal. Mas a cada 1 milhão de meninos nasce com testículo interno sem ter descido. Essa condição é chamada criptorquidia. Orquido, testículo, cripto escondido. Criptorquidia, testículos internos. Aí você faz uma cirurgia e coloca os testículos no lugar. Hoje em dia, isso é feito praticamente entre o 6º mês e 1 ano, para que ele já tenha o testículo no local. E aí, quando a testosterona vai sendo produzida na adolescência, está tudo certinho lá, certo? Para ele ficar fértil. Quando isso não é organizado, a tendência, ou antigamente, que a cirurgia era feita mais tarde, esperava a criança chegar à puberdade para fazer, muitos ficavam estéreis. Pois não. Tem como o homem só ter um testículo? Tem, pode só ter sido um e o outro ficou aqui atrofiado. Certo? Pode ter acontecido isso. Aí, mas se por acaso tiver os 2 cromossomos X, o testosterona vai ser produzido. No caso dessa mulher foi produzido. Então, desenvolveu meninos, embora tivesse cromossomo X. Isso indica que, na realidade, a determinação do sexo da nossa espécie é hormonal. Mas esse hormônio depende de quem? Em geral, do cromossomo Y, que é quem vai produzir o testículo, que depois vai produzir a testosterona. Mas em